assim, poxa, Sim, não conheço, coisa nova, não sei, coisa meio- nova. Aí, mas foi de boa, super de boa. Vou deixar meus apetrechos ligados aqui, pra ficar legal. Desligar. Ver a história do homem. A história do homem eu quase virou um livro aqui, cara. Quase quando eu olhei aqui, eu falei, é quase um livro. Eu falei, caramba, é muita coisa. Mas desde já, obrigado aí por comparecer. Convite meio que inesperado, né? Mas eu te agradecer por ter vindo. Estamos aqui com Cleiton, delegado de Polícia Federal. Eu não vou falar tudo, porque é muita coisa. Vai dar, só isso aqui já vai dar a primeira pergunta. Eu falei, pô, deixa eu conversar, porque ele vai falar de tudo. Mas o que te agradeço por ter vindo mesmo. Realmente foi um convite ali no nosso amigo comum ali, doutor Américo. Eu acho que além da amizade que a gente vai conquistando ali, vai conhecendo pessoas novas, né? Mas são histórias novas. Então daqui a pouco vão surgindo novos laços e aí pô, chama o fulano, daqui a pouco chega, cara, começa a ter uma história por trás realmente de tudo, né? Mas te agradeço por ter vindo, muito obrigado. Não, meu amigo, eu que agradeço pelo convite. É um prazer, né, a gente poder participar de uma possibilidade da gente tentar motivar as pessoas, tentar modificar a vida das pessoas de alguma maneira. Então é uma oportunidade muito gratificante e mais uma vez agradeço o doutor Américo aí, grande parceiro, grande amigo de longa data. Falou muito bem. Ele falou, pô, vai ser top. Eu falei, pô, tô só ansioso. Poxa, então espero atender as expectativas aí da melhor maneira possível. Mas diga aí, eu não vou dar spoiler, porque senão eu vou falar aqui a história toda. Mas qual seria a sua história? Desde a antiguidade. Desde a antiguidade, né? Atualmente eu estou fazendo um mestrado e aí dentre as disciplinas tem uma disciplina lá que chama metodologia da pesquisa. E aí o professor, uma das principais coisas que ele fala é não fale do Código de Hammurabi, ou seja, não comece um texto contando o contexto histórico. Mas o problema é o seguinte, a maioria das vezes, para a gente poder se situar, até mesmo para saber de onde a gente veio, até mesmo para se situar onde a gente está, a gente precisa saber de onde a gente veio. Então por isso que é importante, na minha opinião, não abandonar a nossa história, né? Bom, eu sou mineiro, né? Esse sotaque do norte da Itália aí não é bem do norte da Itália, não. É de Minas Gerais, nasci em Belo Horizonte, vamos dizer assim, numa interseção entre o subúrbio e uma comunidade em Belo Horizonte. E minha mãe, né, criou eu, mas meu irmão sozinha, porque o pai, infelizmente, abandonou quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos. E aí coube a dona Raquel essa árdua missão de cuidar de 2 marmanjos naquela situação entre a cruz e a espada, né? De um lado a comunidade, do outro ali outras oportunidades aí que não são muito boas para qualquer pessoa. E aí coube a ela ter essa árdua missão. Então, nasci em Belo Horizonte, eu mais meu irmão crescemos sozinhos com o suporte da minha mãe, desde o início estudando escola pública. E costumo falar assim, o paradigma da minha vida foi mais ou menos na adolescência, onde parte dos meus amigos infelizmente começaram a morrer por causa de envolvimento com tráfico, envolvimento com crime organizado. Você estava no meio ali, né? Então você tinha contato e a galera... Era um pelar, um pecar, como se fala, né? E aí a partir desse momento a gente começou, minha mãe sempre com o alerta ligado, né, sobre essa situação. Rédea curta que ela tinha? Rapaz, dona Raquel tinha uma vara. Eu costumo, de vez em quando, eu fico olhando aqui o braço aqui. Vou procurando, vou achando aqui, eu vou lembrando de cada situação. Mas é aquela situação, né? Às vezes a pessoa não tem uma certa... A criação favorece essa perpetuação, né, desse tipo de educação. E aí acaba que a gente não tem nem como
mecanismo para poder julgar, considerar adequado ou não. O fato é que hoje em dia essas condutas não são muito aceitas, né? A sociedade já tem se esclarecido muito. Mas a minha mãe, coitada, ela na época dela, ela foi perpetuando uma criação que foi dela assim. Então é a melhor maneira possível que ela achou. Um desespero também, né? A mulher sozinha, com 2 filhos. Pra segurar, tem que fazer tudo ali. Então, aquelas situações de desespero, hoje em dia a gente entende que não é o jeito adequado, né? A sociedade, inclusive, julga. Mas deu certo. Aquela situação, é o que resolveu, de certa maneira, né? Mas de nada adianta, por exemplo, se o adolescente, a criança, desde o início também, ela já não começar a cultivar alguns valores. Dentre os valores que eu comecei a cultivar cedo, foi esse daí de não trazer desgosto para ela. Esse é o principal ponto de partida. Era o teu ali assim, ó, não posso dar decepção para ela, não posso ser uma decepção, né? Pois então a gente via muitas decepções e eu sempre gostei muito de quebrar paradigmas. Eu me recordo numa situação que a vizinha falou assim, os filhos da Raquel vão ser 2 ladrões por causa de situação de bola, brincando de bola, talvez chutei a bola no portão, não gostou. E aí os filhos da Raquel vão ser 2 ladrões. E aí essa situação até hoje marca, infelizmente. Um amigo, infelizmente, que é parente dessa senhora, ele veio a falecer envolvido com uma situação de criminalidade. Mas aí que Deus o tenha e que pelo menos que esse contra-exemplo tenha se perpetuado na família, né? Até mesmo contra-exemplo de não julgar antes um livro pela capa, porque minha mãe de fato era sozinha. Então o que se esperava era de fato que 2 filhos dela fossem marginais, e graças a Deus foi o contrário. Quebrou ali, né? Quebrou esse paradigma, né? Como fala, a gente tem que procurar sempre ser flores no deserto. Se você consegue quebrar a expectativa de uma má expectativa, aquilo ali você não está quebrando só para o terceiro, mas você está quebrando a si mesmo. É você não aceitar aquilo que é dito contra você. Não aceito isso, eu vou ser diferente. Então, desde esse início, as ausências de oportunidades de trabalho, ausência de oportunidades até mesmo de falta de um conhecer o outro, a gente sabe que hoje em dia o know-how é muito importante, você tem uma teia de pessoas ali que se interrelacionam e facilitam o contato. Eu não tinha, minha mãe sozinha, minha mãe filha única também, era tudo com ela, tudo nas costas dela. E aí foi possível então a gente, eu mais meu irmão, mesmo com essas adversidades, minha mãe sempre incentivou a gente a continuar estudando na escola pública do local. E nesse tempo aí, a gente vendo aqueles contra-exemplos, tentava seguir do lado oposto. Bacana, porque quando a gente começa a ver assim as dificuldades que a gente teve, né, e aí cada um tem a sua dificuldade, né, mas começa a tirar exemplos daquilo para não fazer na frente, né? Você viu, poxa, tinham vários amigos que estavam ali, alguns você conhecia bem de perto, e falou assim, cara, eu não quero isso aqui para minha vida, eu quero fazer diferente. Isso aí. Né? Muitas das vezes costumo falar que o sábio, ele aprende com os erros. O mais sábio ainda, ele vai aprender com os erros dos outros, né? Então não precisa de cair no buraco para saber que o buraco é fundo. Eu costumo falar também, não precisa de comer pimenta para saber que vai arder, né? Até para você falar assim, cara, se eu não quero isso para minha vida, né, como é que eu vou mudar isso ao meu redor? Né? Porque você tinha todo um ambiente que era desfavorável para você, né? Vamos dizer assim, né? Você tinha um ambiente que propício para você não seguir um caminho correto. Com certeza. E é interessante o seguinte, né? Que parece que quanto mais a gente tenta fugir da lama, parece que mais a lama, mais as oportunidades de entranhar naquela lama, elas permanecem. Então, para poder, muitas das vezes, para a pessoa poder sair de uma situação, ela tem que enfrentar aquela situação ali de peito e contra tudo e contra todos. Não tem muito o que se fazer, às vezes, numa situação que você está ali naquele ambiente. Como eu falo também que, assim, você é fruto do seu meio. Sim. Não adianta você estar querendo viver uma vida de fitness, uma vida de saúde, mas todos os seus amigos são amigos de boteco, amigos de balada. É compatível. Da mesma forma, não adianta você querer estudar para um concurso, mas os seus pares, os seus meios, não sabem nem o que é um concurso público.
E ali o mau incentivo ele já começa não numa forma dolosa, numa forma com má vontade, mas assim, a própria convivência. Você não vai ter nenhum incentivo. Você não vai ter um incentivo porque a pessoa que está próxima a você não está acostumada àquilo, não sabe o seu esforço, não sabe nem que isso aí é um esforço necessário. Eu costumo me surpreender com pessoas me perguntando, mas se eu estudar 1 hora, 2 horas por dia, vai ser suficiente para poder passar em algum concurso? E aquilo é próprio tipo de palavra de pessoa que não tem no seu convívio uma pessoa que estuda. Porque se ela tivesse alguma pessoa que estudasse, saberia que essa pessoa trata o estudo como um trabalho. 8 horas por dia, 6 horas por dia, 4 horas por dia, que seja o tempo que tem. Mas aquilo ali é um trabalho, aquilo é uma situação que a pessoa não sai daquilo enquanto ela não cumprir a sua tarefa. E aí nesse meio, né, às vezes a gente tenta sair um pouco desse meio, o meio te envolve novamente, é o momento que você tem que ter força. Na minha adolescência eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas fora esse meio. O ponto-chave da minha trajetória foi que os familiares, os meus amigos, né, que tinham familiares que trabalhavam na mesma escola que eu trabalhava, da 1ª à 4ª série, e quem conseguia notas boas ia para a escola municipal. Quem não conseguia notas tão boas assim, ia para a escola estadual. Aí era bem interessante essa parte. Todavia, eu tinha amigos que não conseguiam notas tão boas assim, conseguiam ir para a municipal, porque as mães trabalhavam na escola estadual. Puxar para lá. E adivinha para onde que eu fui? Minhas notas nunca foram boas. Isso aí eu trago, como eu falo com meus alunos, gente, não se espantem, eu sou burrão. Eu sou um burro esforçado, mas eu sou diferença. Eu sou esforçado, mas a inteligência aqui, ela é uma inteligência treinada. Então, focada, né? Focada, bem focada. Exato. E então, nesse sentido, eu fui para essa outra escola, essa escola estadual. Então, me desvinculei dessa parcela desses meus amigos que estavam tendentes a ir para outro lado. E a partir daí eu comecei a conhecer outras pessoas, e essas pessoas não eram envolvidas com esse meio, e isso foi me tirando cada vez mais dessa situação. E a partir do momento que a gente vai tendo contato com novas pessoas, né, você vai vendo vai enxergando um pouquinho o que é diferente do seu meio. Exato. Né? Porque você fala assim, poxa, aquilo ali é diferente. O cara ali, ele estuda, vai para casa, fica em casa estudando, vai jogar bola no play dele, vai jogar bola no clube, com os amigos, E até mesmo para poder você reaprender o seu valor. Porque muitas das vezes você está emaranhado ali, rodeado de pessoas que de tanto costume que tem com a sua presença, de tanto costume que tem com aquilo que é você, de te conhecer de uma época que você tinha um tipo de personalidade, que você era uma pessoa, e essas pessoas não acompanharam o seu desenvolvimento pessoal, não conseguiram enxergar seu desenvolvimento pessoal. Então, quando você muda de ambiente, e aí as novas pessoas começam a te relembrar quem você é, que você hoje é uma pessoa de uma determinada forma, que você evoluiu de uma determinada maneira, começam a te reconhecer, aquilo te faz um incentivo. Sim, certeza. De não querer retroagir ao que você era, de permanecer aquilo, e até mesmo de continuar sendo exemplo de uma pessoa que conseguiu se evoluir, conseguiu ter uma boa, um bom desenvolvimento pessoal. Então, bem na minha adolescência, eu já consegui ter essa desvinculação, e isso favoreceu muito. Só que aquela situação, a falta de oportunidade, ela permanece, né? Então, a gente, como eu falo, eu era um eterno biscate. Então, eu comecei a trabalhar oficina de lanternagem e pintura, montar pipas, montador de pipas. Lá no meu bairro tem uma fábrica de pipas. E aí vende, até exporta as pipas que monta. Antigamente a gente via isso na rua, mas a galera montando ali bem pequenininho, né? Pois lá uma linha de produção, com equipamentos, com prensa para poder... eu não sei hoje em dia, né, como que anda, mas aí tinha essa fábrica de pipas que exportava para o norte de Minas, sul de Minas. E ali eu fazia os papagaios, as pipas. Lá na minha terra chama papagaio, né? Que é pipa, né? Aqui no Rio. Montava aquelas pipas, só que era, por exemplo, cada barbela que se colocava, né, que amarra a corda para a pipa subir, era 1 centavo.
cada franja, par de franjas, que era nas arraias, né? Sim. Era 3 centavos. E cada pipa montada, 5 centavos. Então, para você fazer R$10, você tinha que colocar 1000 barbelas, fazer 500 pipas, para poder ter R$10 por dia. Mas aí ia trabalhando o dia todo. Eu me recordo, o meu recorde foi 1.300 pipas que eu fiz. E aí foi o dia que eu mais faturei, R$13. 1.300 barbelas, R$13. E era assim, um trabalho, pegava... Aqui é rabiola. Rabiolas, pois é, rabiolas. E aí nesse período aí continuei estudando na escola, fazendo esse biscate. Quando não dava a época mais, era a hora de procurar outros biscates. Um dos biscates que eu consegui nesse período foi o biscate de colocar faixa de propagandas. Botar no poste? Botar no poste. Eu me recordo até, eu tinha namoradinha, e aí eu falei, foi algum aniversário dela, eu falei, vou fazer essa breguice pra ela, eu faço pra todo mundo, eu vou fazer pra ela também. Então, 4 horas da manhã eu fui lá, amarrei a faixa lá, coloquei a faixa, e aí ela olhou, passou aquela vergonha toda, mas pelo menos eu não gastei um centavo com o presente. Já tá lá. É tipo aquele carro do amor, né? Pois é, igualzinho. Era a época que tava na moda isso, né? Naquela época, esse carro do amor. E nessa parte aí, nessa época aí, me ajudou muito a questão financeira, que era um emprego, só que aquela situação, aquela demanda que não tinha toda vez. E esse senhor que me contratou para poder colocar essas faixas, para ajudar ele, né, pintar muro, colocar essas faixas, ele me conseguiu até um bico num prédio, para ser tipo um zelador do prédio, ajudar na limpeza, conservação. E a partir daí... Faz tudo. Fazia tudo ali. Estava pronto para o prédio. E o dinheiro, o que tivesse que aparecer como dinheiro, eu fazia. Na época eu mexia com uma das atividades. Comunidade tem muito disso, capoeira, dança, essas coisas. Então eu ingressei numa capoeira que tinha lá comunitária. Lá eu comecei a desenvolver na capoeira, comecei até a ter alguns alunos. Fui contratado por uma academia. E aí na academia eu comecei a ter a primeira sensação do que é o capitalismo, né? Eu trabalhava o aluno pagava R$100 pro dono da academia me dar 30, embolsar os 70 e no final do ano a filha dele tirar foto no Orkut na Disney. Aí tu começou eu comecei a perceber que o que eu estava trabalhando era para poder favorecer o empresário. E aquilo ali já começou a me tocar, porque eu dava aula para pessoas que tinham uma condição financeira boa. Mas o retorno, na verdade, era para o empresário. E tá certo, é o capitalismo, é isso mesmo. O empresário que montou a estrutura, ele tá certo. Só que aquela situação, uma coisa é eu achar que tá certo, outra coisa eu não concordar com o que é certo. Ficar inconformado. Né? E aquilo foi me trazendo um inconformismo. Eu me recordo que ficava falando que eu queria fazer concurso, mas esse querer era um querer que não saía do papel, que eu não sabia nem por onde começar. Na época eu fui pressionado, inclusive, uma namoradinha que eu tinha me pressionou, você tem que trabalhar, dá seu jeito, vai ficar aí capoeira. Toda hora vai ficar dançando. Dá seu jeito, meu amigo, dá seu jeito. Eu falava, não, vou fazer um concurso, mas o negócio de concurso é uma coisa muito nova, ninguém sabia o que era concurso. Se perguntasse, era um nicho fechado. Pois ninguém pensava assim, falar assim, fulano é funcionário público. Ninguém sabia como, nem por onde, nem como entrou. Sabia que fazer uma prova, mas como se inscrever nessa prova, quando saía essa prova, era aquela... Edital, ninguém na minha família tinha essa estrutura, ninguém tinha essa visão de concurso público. E aí falava com ela, vou estudar. E aí aquela pressão, não, você tem que fazer alguma coisa. Comecei a distribuir currículos em supermercados. Rapaz, mas supermercado nenhum me chamou para ser repositor, rapaz. Eu fui numa entrevista, e aí naquela entrevista, assim, sem preparo nenhum, eu lembro que eu fui com a camisa verde abacate, e torcendo para ser contratado, para ser repositor. Supermercados BH, que chama, até hoje, uma rede grande lá de Belo Horizonte, nada de me contratar. Perdeu um funcionário bom. Pois é, eu estaria lá sendo um bom repositor.
E aí, a solução foi continuar nesses biscates aí, continuar na academia. E aí, nesse período que eu estava no biscate, saiu o edital para a Guarda Municipal. Antes disso, eu lembro que tinha saído uma polícia militar, soldado. Eu fiz essa prova, eu nem sei que nota que eu tirei. Não procurou ver? Não, eu não lembro. Não sei como que eu tirei, porque eu não sabia nada da prova, não sabia nada. Eu olhei assim, eu falei, eu não lembro nem do que isso caiu na escola. Não me recordo Nunca vi disso, isso nunca aqui. vi. A tal da matemática, então, na hora que eu bati o olho naquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim. Você começou a ver a diferença também do Comecei a concurso perceber o que escola, é, né? na verdade, o que é um estudo para concurso, porque muita gente não tem nem essa noção. Falta nas pessoas, às vezes, baixar um edital e ver o que cai. No meu serviço, a gente tá com uma vaga de edital, na verdade é uma vaga aberta para contratação de estagiários. E aí, como eu não sou muito favorável a essa questão de indicação, eu estipulei na delegacia prova. Sim. Então a pessoa vai se inscrever num link lá, vai se inscrever, vai todo mundo num dia, vai fazer uma prova de seleção. O primeiro, se não for contraindicado em investigação social ou alguma outra situação, está dentro. Isso é o justo. É uma concorrência. Está todo mundo ali nivelado. Né? Oportunidades, acho que, na minha opinião, acho que as oportunidades tinham, pelo menos no serviço público, elas não deveriam ser todas assim. Verdade. Mas eu estou recebendo no meu Instagram algumas coisas assim. Como que faz para fazer inscrição? Mas é só ler o documento. O que cai? É só ler o documento. Ou seja, só viu ali o post, Exato. só viu e não leu mais Isso nada. aí, então, isso aí já demonstra que se a pessoa está com uma dificuldade dessa de se inscrever, lendo um edital, imagina não é um edital, é um documento com instruções. Imagina um edital de concurso, que vai ter 27 folhas, 30 folhas, 30 páginas, e a pessoa, ela não precisa de ser um expert naquele edital, mas minimamente ela tem que ler para poder saber como que funciona. E um outro momento também que é importante, pegar uma prova, baixar uma prova e fazer essa prova. Mas eu, de 17 anos, eu fiz aquela prova naquela expectativa de que... é igual a prova da escola. Igual a prova da escola, mas, muito assim. meu amigo, foi um desastre. E eu lembro que quando a gente... Eu estava acabando também o ensino médio, e aí tinha um pré-vestibular, né, tinha essas coisas, tu via a diferença, né, assim, eu sempre estudei numa escola chamada Fundação Bradesco aqui. Sim. E aí, assim, escola top, né, dava tudo, material, desde do material, comida, tudo. Mas eu fui fazer o pré-vestibular, eu me senti um peixe fora d'água. Eu falei, cara, eu tô, assim, não sei nada. Entendeu? Porque era essa diferença. Estudar para fazer uma prova numa universidade ou para um edital, que eu acho que é muito mais difícil, né, para um concurso, que eu acho que é muito mais difícil, é totalmente diferente do que a gente vem aprendendo. Então, se você, além de não estar naquele meio, naquele ambiente, se você já está numa escola que é um pouco defasada, você... Com certeza. E assim, não adianta. A escola pública, ela não prepara para fazer um vestibular. A escola pública, ela não vai preparar para fazer um concurso. E o aluno que descobre isso cedo, ele sai já numa vantagem. O ensino público, ele tem uma defasagem natural. A própria defasagem da necessidade de ter que se nivelar. Um aluno muito bom do ensino público, ele não consegue se destacar, porque a turma não pode ser uma turma focada num aluno muito bom. Sim. Porque senão desmotiva os alunos que não conseguem acompanhar, isso vai trazer evasão escolar, e é melhor ter um aluno não tão preparado, mas formado, Sim. do que ter um aluno desmotivado com o estudo e nunca mais vai estudar. Porque pelo menos o formado, você cria ali um ponto de partida. Bom, pelo menos eu tenho meu diploma. A partir daqui, ou eu posso ir para frente, eu posso desenvolver e posso aprender aquilo que eu não aprendi na escola. Agora, um aluno que já não tem um ensino médio, ele já tem o primeiro ponto de obstáculo, que é o quê? Ter que ter a diplomação legal, ter que preencher o requisito legal de ser formado no ensino médio. É pré-requisito para muita coisa, Pré-requisito né? para muita coisa. Isso aí acaba acarretando o quê? Acarretando um subemprego, acarretando uma falta de oportunidade, acarretando uma falta de autoestima, porque a pessoa se sente menosprezada. Eu não consigo tirar um ensino médio. Verdade.
Então, isso aí vem acarretando. Reflete aonde? Necessariamente na segurança pública, necessariamente na vida social, necessariamente nesses problemas que a gente hoje vem enfrentando aí no Brasil, esses problemas que a gente reclama, mas quando a gente vai ver os pontos de partida... Ponto base, né? É um aluno desmotivado da escola, que não conseguiu acompanhar a escola, e a escola pública não tem de fato uma capacidade de pegar na mão desse aluno e levantar, porque a escola pública ela tem uma universalidade de ensino, então ela vai ensinar todo mundo ali mais ou menos na mesma régua. Então quem vai se destacar é aquele que tem o quê? Uma base em casa, que vai ter algum incentivo em casa falando, olha, você tem que estudar, porque para muitos, e a gente, como eu vivo em comunidade, eu sei bem disso. Para muitos, o dever é ir para a escola. Sim, verdade, fala um pouco sobre. E o dever passa longe de só ir para a escola. Na verdade, o que deveria ser é ir para a escola, chegar em casa, revisar o que se estudou na escola, continuar uma rotina de estudo. Mas muitas das vezes o cara vai para a escola à noite, depois de ter trabalhado o dia todo, porque tem que trabalhar, porque senão não sustenta a casa, não tem apoio nenhum. E ali a gente cria o quê? Aquele ciclo de perpetuação. E se você não ficar atento, você é absorvido por esse ciclo. Se você não criar um ponto de mudança interna, esse ciclo te absorve. Esse ciclo te consome e você vai ficar naquela mesmice, porque não tem motivação para levantar, não tem motivação para mudar. O cansaço, ele é o maior desmotivador que a gente pode sentir. Então você vai chegar em casa cansado e ainda vai pensar, vou para a escola. Aquilo ali é seu dever cumprido. Você não vai pensar no sábado eu vou estudar. E muitas das vezes você não tem nem cultura para isso. Vai fazer outras coisas que... Pois é, você vai fazer outras coisas. Você vai para um pagode, vai assistir futebol, porque é o meio. É o meio que você convive aquilo. Então, como eu falo, águia voa com águia. Sim. Não adianta você tentar alçar voos de águia se você só está andando com pardal. Você tem que se destacar do rebanho. Tem que se destacar da manada. Então, se você continua naquela rotina de aceitar aquela situação que te é imposta, não tem o que se fazer. A situação vai continuar daquele jeito até que você se sinta incomodado. O pior professor que se pode ter é a zona de conforto. Porque você está naquela situação. Eu chego em casa cansado, o que eu faço? Eu descanso. Relaxa o corpo. Eu relaxo o corpo. No dia seguinte, no dia seguinte eu vou começar a mesma rotina. Isso é uma zona de conforto. A zona de conforto é o pior professor que pode ter. É uma zona muito perigosa. A gente tem que achar, sim, conforto naquela zona de desconforto. E ali não é conforto, é adaptação. É fortalecimento. Para que, num próximo momento, eu consiga alçar um novo patamar, e ali vai ser a mesma situação. Eu me adapto àquela vida, eu me adapto àquela situação, alço outro voo, me adapto àquela situação, até um dia eu chegar e falar assim, hoje está tranquilo. Hoje a minha vida, ela está do jeito que eu não esperava que eu conseguiria chegar. E esse tem que ser o paradigma. Não esperava que eu conseguiria chegar nesse ponto. Cheguei num lugar inimaginável. Inimaginável. Né? Porque eu não esperava. Eu quebrei meu próprio paradigma. Eu quebrei minha própria perspectiva. A minha expectativa era uma e eu consegui quebrar. Então, quando a gente consegue fazer isso com si mesmo, é uma maravilha. Então aí você desvincula, por exemplo, da vizinha lá que vai ser ladrão, você desvincula da namorada que falava que você é à toa, você se desvincula de tudo, porque você está quebrando o seu próprio paradigma, você está quebrando a sua história e transformando a sua história numa outra. Você vai fazer não para você, para sua prole. Né? Então eu, nesse sentido, consegui fazer essa desvinculação com o passado e dali consegui começar a criar um novo futuro. E esse novo futuro, ele envolvia a ausência de criminalidade ou muito pouca criminalidade, que já me favorecia muito. Saía daquele ambiente, né? Exato. Envolvia procurar trabalho e não depender apenas da indicação ou do pai que tem, sei lá, um carro e vai te dar um Uber para você dirigir, vai emprestar o carro para você dirigir um Uber, alguma coisa nesse sentido. Não, você vai ter que caminhar com suas próprias pernas, porque é isso que você tem. Então comecei a fazer esses trabalhos, comecei na escola, vislumbrei, quero concurso. Antigamente meu sonho era ser bombeiro quando eu era criança. Pô, eu me amarrava nos bombeiros. Falava, poxa, esse cara aí que salva vidas.
Eu acho que o sentido sempre foi esse, né? De salvar vida. Né? Então você associa fazer o bem para o outro. Exato, né? Só que eu percebi a limitação de salvar vidas. Quantos mais, uma coisa não era só salvar a vida, outra coisa era ver o que provocou a falta dessa a ausência dessa vida. Entendi. Isso aí que começou a me chamar a atenção. Aí eu comecei a ver, gente, olha a polícia como trabalha. O cara, ele sai de casa, deixa a família dele em casa e vai lutar com uma sociedade, contra a criminalidade a favor de uma sociedade que só bate nele. Esse cara é o máximo. Comecei a ver a polícia nessa maneira. E aí, bem na minha adolescência, lá no ensino médio, aí eu coloquei na cabeça que eu queria ser policial civil. Então, isso que eu ia te perguntar, quando você teve essa mudança, né? Porque teve uma virada de chave aí nesse momento. Você viu assim, eu tô nesse ambiente, quero sair desse ambiente. Pode ser que eu vou estudar, vou trabalhar, vou para o concurso, mas você teve uma mudança de chave aí que você falou, eu quero totalmente ser o avesso daqui, eu quero dar um degrau. Como é que foi essa virada aí que você estava falando? Eu acho que, para te ser sincero, a virada mesmo, a guinada, foi ecoar na minha cabeça todo dia. O filho da Raquel vai ser ladrão. O filho da Raquel vai ser ladrão. Entendi. E a partir do momento que isso aí ficava ecoando na minha cabeça, eu pensava, o que é o oposto de ladrão? Policial é o oposto de ladrão. Então eu já vou quebrar esse paradigma aí. Não por causa da doninha lá que falou essa bobagem, mas por causa de mim, que aquilo eu não aceitava. Te doeu, né? Que eu não aceitava que alguém pudesse. Minha mãe trabalhando tanto que ela trabalha, minha mãe batalhando tanto que ela trabalhava, que alguém pudesse achar que o fruto desse trabalho dela fosse um ladrão. Isso aí, eu não aceitava isso. Então acho que a partir daí foi que essa mudança, começou a ter essa mudança de bombeiro para policial e a polícia civil. A gente vê filme, né? Você é apaixonado a gente é apaixonado por filme, assim, todo filme vai ter o policial que não, na verdade, assim, o policial que vai fazer aquele MacGyver, na verdade, que eu tô falando. O policial, ele vai correr, ele vai fazer para mais. Ele que realmente vai fazer o mais. O filme brasileiro, na verdade, o filme brasileiro, ele reflete a cultura brasileira. Como eu falo, o policial, ele é fruto de uma sociedade. Então, se a gente tem policiais corruptos numa sociedade não corrupta, isso está errado. Agora, se a gente tem policiais corruptos numa sociedade que a sua raiz é corrupta, a sua raiz é levar vantagem, isso aí está diferente. Uma vez eu estava aqui no Rio de Janeiro mesmo, parei no sinal. Eu não sei, acho que as regras de trânsito dos municípios podem ter alguma diferença. E aí depois você vai vendo a cultura, não, mas na verdade é para ser assalto. Mas como é que tem Copacabana, 2 viaturas de polícia ali, assalto, furando sinal? Não me espanta nem furar sinal, me espanta furar sinal com 2 viaturas de polícia. Eu acho que conseguem me espantar mais essas 2 viaturas de polícia não multarem. E não fazerem nada. Mas eles não multam porque eles não atuam no trânsito. E me chama a atenção ainda mais por que eles não atuam no trânsito. E aí a gente vai criando ali algumas linhas de raciocínio, mas eu chego à seguinte conclusão. O policial é fruto do nível de organização da sociedade. Então, se eu tenho uma polícia que tem corrupção, eu tenho também que fazer um raio-x dessa sociedade. Essa sociedade aceita ser chamada a atenção por um policial? Estando errada? A verdade é que não aceita. Então, eu cobro do policial uma atitude, uma ação, um tipo de ação. Todavia, quando eu sou cobrado quanto a isso, eu demonstro para ele uma insatisfação. O que eu estou demonstrando para ele? Olha, você corrigir é errado. Sim. Então não corrija mais. Então, e aí vem o espertinho que vai fazer o quê? Vai ganhar vantagem. Olha, eu vou ganhar e não corrigir. E aí você tem o ciclo. Em várias profissões. Eu falo da polícia aqui porque eu tenho 16 anos de segurança pública. Mas eu posso falar de várias outras profissões. A gente vai ter isso na medicina, a gente vai ter isso na engenharia. A polícia, ela vai doer muito mais na sociedade, porque, primeiro, o policial é a última barreira de paz da sociedade. Sim. A partir do momento que você vê que dentro da polícia você não está conseguindo
coibir os desvios. Dentro da polícia você não está conseguindo fazer uma parede social ali contra os desvios, contra as ilicitudes. Ali você tem que ligar um botão de alerta. Ali, a primeira centelha de que algo está errado. Aí você, poxa, a própria polícia não está conseguindo resolver o problema, até mesmo dentro da polícia, ou próximo a ela. Se você, é um absurdo quando você vê, quando ouve-se assim, foi assaltado na porta da delegacia. Isso pesa. Pesa. Então ali a própria sociedade está falando, poxa, se a própria polícia não está conseguindo resolver o problema dela, então por isso que vai ter muito impacto o da polícia, porque ela é quem é paga para resolver o problema. Por mais que seja uma sensação ali, um sensacionalismo da mídia, mas pesa, né? Porque independente se você é policial, se é guarda municipal, se é civil, mas é uma autoridade constituída. Né? Então você é a representação ali do tudo que é certo. Você é a representação, exatamente. A pessoa ela vai te olhar com um olhar assim, essa pessoa é um padrão de comportamento. Então você está fazendo um padrão de comportamento enquanto policial. E essas coisas me chamaram a atenção na polícia e fizeram eu me direcionar meu foco para a polícia. Tive essa primeira prova, decepção total, descobri que matemática não é tão fácil assim, né? Ainda mais para concurso. Percebi, existe esse calcanhar de Aquiles. E aí, não desisti do objetivo, mas falei, olha, isso que eu tenho, não tenho capacidade não. Não é que me sai um edital da Guarda Municipal sem matemática? Sem matemática? Não caía matemática na Guarda Municipal, caía português, história, geografia e leis. Eu achei que foi uma luva. Gente, isso aqui só faltou vir com o meu nome, Cleiton, para você. Aí eu comecei já fui na banca de jornal, comprei uma apostila grossa, amarela. Folha dirigida? O folha dirigida, e ali fazia as questões do folha dirigida, R$2,50 custava, fazia as questões da apostila, me recordo. Começava a ler a apostila no início, lia, acabava, voltava para o final. Eu na sala de aula, estudando química, física, lá, eu lendo a apostila, a professora, o que é isso? Apostila para concurso, professora. Lembro da professora que falou assim, mas para que você está estudando isso? É muito difícil. Eu sei, professor, por isso que eu estou estudando, porque era difícil. E eu ficava naquilo, lia, acabava a apostila, voltava do começo. Acabava a apostila, voltava do começo, grifava toda. E aquilo eu percebia que eu ainda, mesmo assim, eu não estava conseguindo acertar as questões. Foi então que eu tinha uma tia minha, que é até falecida, ela mexia ela trabalhava com questão social, Sociedade São Vicente de Paula. Tia assim, irmã da minha avó, né? Minha avó falecida, e aí essa tia era irmã da minha avó, e ela mexia com essa questão de coisas sociais, asilos, essas coisas. Eu fui para ela e perguntei, tia, não tem algum um curso comunitário aí para aprender português, para aprender alguma coisa assim? Ela falou assim, meu filho, não tem não, mas por que você quer? Eu falei, tia, eu vou fazer um concurso aí da Guarda Municipal e eu estou muito ruim em português. Eu queria dar um incremento. Quanto que é esse curso? É tanto, tia, mas não preocupa não. Não, eu vou te dar metade. Aí eu senti a peso. Não, aí eu peguei a responsabilidade, porque deposite confiança nas pessoas, mas demonstre essa confiança com atitudes. Ali sim você está plantando. Porque falar, isso é muito bom, vai dar certo. Isso aí você escuta num podcast motivacional. E aquilo não faz a mínima diferença. Agora, você é muito bom, vai dar certo, vamos fazer isso. Vem comigo. Ainda que você não tenha mínimas condições de ajudar, mas você, além de não atrapalhar, você ainda dá apoio naquilo que precisa. Isso daí cria um fator motivacional. Isso daí faz com que a pessoa, eu não estou fazendo só para mim. Você exterioriza essa atitude. O problema é o seguinte, nem todas as pessoas estão acostumadas a dar esse tipo de apoio. E a gente ainda conta com um agravante. Todo mundo quer te ver bem, nem sempre melhor que ela. Então, às vezes a gente tem que ter critério com quem a gente vai falar sobre nossos planos. Porque muitas das vezes essa pessoa vai chegar e vai falar assim, mas é muito difícil. Mesmo que a professora falou assim, pô. Exato, mas é muito difícil.
Mas isso aí não foi um fator de desestimulação, não. Agora, o curso que minha tia pagou foi uma bomba de ânimo. Então, nesse período, eu comecei nesse cursinho, comecei a estudar nesse curso. E nesse período mesmo, foi a época que eu estava mais desesperado de emprego. Que estava precisando. Estava precisando, não tinha ninguém para poder me ajudar. Foi quando um amigo meu me ofereceu uma peixada. Peixada, na minha terra, é uma oportunidade que alguém consegue para você. Quem indica? O que indica? Quem indica? Essa oportunidade foi trabalhar numa transportadora, uma empresa de carga e descarga, descarregando carretas. Já aquelas carretas de 8 eixos, você tinha que fazer coisa muito simples, tirar todas as caixas que estavam nela, jogar para o pátio, depois pegar essas caixas, colocar no caminhãozinho para entregar. Era assim, uma oportunidade de ouro. Mas tudo na vida a gente tem que aprender a tirar os pontos positivos. Eu nessa empresa eu tive a oportunidade de aprender que dependendo do jeito que eu pego uma caixa, eu machuco a minha coluna. Eu tenho que fazer a força com as pernas, eu não posso ficar fazendo força com a coluna. Então eu faço um exercício de academia pegando uma caixa. Eu tive a oportunidade de descobrir que muitas das vezes eu tenho que usar um equipamento para favorecer a minha melhor atividade. Então, em vez de eu ficar pegando a caixa, a gente criava esteiras. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive com questão de cadeia de como é que fala? Aprimoramento dos meios produtivos. Então eu tive ali uma noção boa de aprimoramento dos meios produtivos, porque, rapaz, o peão, ele não quer problema, ele quer assim, o mínimo de esforço possível. Então ele vê aquela situação, fala, tem que fazer aquilo, ele vai usar a criatividade. E ali eu desenvolvi muito a minha criatividade, alavancas, esteiras, cordas e a morcegagem também. A morcegagem ali foi um olhar assim, eu olhava assim, onde é que estavam as câmeras, é aqui. É aqui que eu posso ficar só em pé. E o descanso era esse. Você 30 segundos em pé, você já fala, ai meu Deus, que bom. E eu estava naquela situação. Acabava esse emprego nessa transportadora, ia lá pro cursinho. Chegava no cursinho todo dia, 8h30, 9 horas. 8h30, 9 horas. Porque na transportadora eu trabalhava 6 horas. Então eu fiquei nessa rotina. Nos sábados eu continuei dando minhas aulas de dança ainda, de capoeira, de coisas de cultura afro, academia aos sábados ainda, 2, 3 horas, mas o restante era estudando. De manhã eu ia para a transportadora, estudando. Antes disso, alguns sábados eu ainda trabalhei nessa empresa, nesse condomínio. E aí, eu nessa empresa de transporte, nesse condomínio, trabalhando ainda, conseguindo formar ainda, estudando no ensino médio, isso aí tudo 2007. A minha esposa, ela fala, quando eu falo com ela sobre, vou fazer outra coisa, ela coça a cabeça. Tô querendo fazer, eu comecei a fazer educação física agora, por exemplo, ela coça a cabeça. Mas a minha vida é essa, isso aí desde o começo, isso aí pra mim é normal, já me acostumei, me adaptei a essa rotina. Eu me recordo que numa dessas épocas aí que eu estava trabalhando nessa transportadora e no prédio como zelador, enquanto eu estava lá estudando, fiz a prova, e aí eu naquele desespero ainda, acabei de fazer a prova, eu lá nesse serviço trabalhando de zelador, em frente ele tinha um parquinho municipal. E lá ficava um guarda municipal. E toda vez, dava horário de almoço, eu ia lá conversar com ele e ficava sonhando. Tu já ia fazendo um benchmark? Já ia, como é que é o serviço, meu amigo? É assim. E aquilo me motivava a estudar mais. Legal, abordagem, legal. Pois é, e aí eu ia lá, hora de almoço, ia lá, batia papo com ele, ficava lá, William. William. Aí ficava naquela situação. Eu me recordo que eu fiz a prova e aí já estava desgastado. E nessa época eu já não dava mais aula de capoeira, só estava mexendo. Estava ainda acabando o ensino médio, trabalhava na transportadora, na parte noturna,
e pegava nesse prédio ali 4 horas, e o sábado, depois que eu largava o transportador, ia pro prédio e ficava lá o prédio até 10 horas da noite no sábado. Ficava nessa rotina. Eu me recordo que numa dessas vezes, era um sábado, eu tinha limpado o elevador todo. Aí limpei, passei uma essência lá de eucalipto, porque o que acontece? Quando você passa a essência, dá a impressão que ele tá mais limpo. Agora tá limpo. Agora tá limpo. Então assim, quem chegasse ali, não, tá limpo esse elevador. E aí eu me lembro que numa dessas aí, uma senhora entrou lá no elevador, enquanto eu tava limpando, ela cheirou assim, mas que cheiro horrível, muito forte. Eu falei, não, senhora, é a essência que o síndico me deu para poder passar. Não, você não pode ficar passando essa essência assim, não, mas ele que mandou. Mas não é ele que manda, não, somos nós. Mas aí o que eu tenho a ver com isso? Aí, olha, senhora, tá ok. E aí nisso eu fui lá para o almoço, fui lá conversar com ele. Na hora que eu cheguei lá, esse guarda falou comigo assim, aqui saiu o resultado. E aquilo já estava desesperado. Como é que olha esse resultado? Aonde que eu olho? Em 2007, se olhava comprando o diário oficial ou pegando na imprensa. Não se tinha esse negócio de acessar o site. Foi publicado. Eu me recordo dele pegando o telefone lá, ligando pro colega dele, falou meu nome. Ele falou, sério? O cara podia acessar. Isso aí, lá, ele tava com papel, o colega tava com o papel lá impresso. Na verdade, o colega trabalhava na imprensa oficial, então ele já tinha acesso. Aí, isso era a guarda municipal lá na imprensa oficial. E aí ele olhando lá o nome, ele ficou parado assim me olhando, aí perguntou, mas sério mesmo? Confere aí de novo. Conferiu aí naquilo, meu amigo, já desabei, falei, meu Deus, perdi. Porque quando eu fiz a prova, eu não sabia que podia ir no banheiro para poder fazer prova, não. Eu estava lá fazendo a prova e me deu uma vontade de ir no banheiro incontrolável. Na metade da prova, eu já tinha estudado tanto, e eu olhei e ninguém tinha saído para ir no banheiro. Na minha cabeça, não pode sair. Eu não tinha saído na PM também, então não pode sair. Fiquei lá apertado. Eu falei, vou me mijar todo, mas vou fazer essa prova. Eu pensei, não vou fazer essa vergonha não, vou continuar. Então assim, a metade da prova pra lá eu fiz isso concentrado, então não estava confiante. Eu não estava confiante. Daí ele falou, sério, meu Deus, perdi a prova. Vou falar com ele aqui. Aí na hora que ele falou, cara, que eu fiquei na 42ª posição de 1000 vagas, eu falei, mentira, desabei. Falei, na mesma hora eu levantei, fui lá no síndico, falei assim, aqui, tô indo embora, meu irmão, porque passei no concurso, tá? Tchau e benção. Mal sabia que 2 anos depois, praticamente, que eles iam me chamar. Era cadastro de reserva, é porque é muita fase, aí demorou pra caramba, demorou muito. Mas aí, passado isso aí, passou 1 ano e meio mais ou menos, fui chamado pra guarda municipal, e aí comecei a trabalhar na guarda municipal. No começo era aquela maravilha, né? Logo no primeiro salário, metade dele já estava comprometida com a promissória. Já comprei um Fiat Tipo. Fiat Tipo, para quem não sabe. Você já foi para outro ambiente, né? Ninguém na minha casa tinha carro. Poxa, minha mãe na hora que viu que eu cheguei naquele tipo azul assim, falou, meu Deus, olha aí, meu filho tá rico. Aquela maravilha. Para quem não conhece Fiat Tipo, pensa no estilo de hoje. Agora coloca nele mais 20 anos atrás. É isso aí. É um Fiat Tipo, é isso daí. Então eu comprei esse Fiat Tipo na promissória do meu amigo. Ele não tinha nome também, né? Tava ferrado na vida, devendo todo mundo. Foi na promissória. Eu lembro, R$400 por mês, pagando por um salário de 1.150. Elas por elas é o que eu ganho. É o que eu ganhava mesmo. A diferença é que eu tenho carro agora. A diferença é que eu tenho carro. E aí permaneci pagando aquela prestação lá. E aí eu fui perceber que salário, na verdade, é suado. E aí, assim, a gente pensa, porque eu tinha expectativa de que a gente fica na vida assim, ó, quando eu passar. E aí, muitas das vezes, quando você passa, aí você descobre realmente o que é. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você deseja, não para você não conquistar, mas para poder você saber o foco certo daquilo que você está buscando. Porque muitas das vezes não é o concurso público que vai te dar aquilo que você está precisando. Você tem que saber realmente o que aquilo vai resolver na sua vida. Eu fico vendo as pessoas hoje que ficam esperando a aprovação do concurso público para poder viver. E esse não é o ponto-chave. Você tem que pensar para que você quer ser aprovado no concurso público.
Porque uma coisa é querer ser aprovado num concurso público, não simplesmente, né, é muito, mas para poder ter o sonho. Isso é uma coisa. Isso aí você pode programar um projeto até de médio e longo prazo. Outra coisa é passar num concurso público para resolver a vida financeira. Já é diferente. Você já tem que saber escolher o cargo que você vai escolher. Dependendo do cargo, a concorrência é muito alta, o seu nível de estudo vai ter que ser muito alto, você não vai conseguir de primeira. Porque você não tem tanto tempo assim, não vai ter uma bagagem para estudar. Então, até o foco você tem que saber. Eu quero fazer a prova para quê? Qual que é o meu objetivo de fazer essa prova? Quando eu fiz para a Guarda Municipal, de fato, meu objetivo era a Polícia Civil. Eu fiz para sanear um problema financeiro que eu tinha na época, agudo. Cheio de biscate de um lado para o outro. Quem vive assim, eu não conseguia fazer um cartão na C&A para poder comprar uma roupa, porque não tinha renda, comprovante de renda, nem nada. Então ali eu resolvi parte da minha situação financeira. E aí, para um moleque de 18 anos, trabalhando na Guarda Municipal, com um carro 94, aquela maravilha, estava no ápice do auge. Trabalhando na Guarda Municipal, fui descobrindo algumas mazelas do serviço público. Dentre elas, essa questão do que indica. Na época, a Guarda Municipal, infelizmente, era ocupada por... os cargos de chefia eram ocupados por comissionados, oriundos da Polícia Militar. Então, ali não se tinha ali uma valorização do profissional que prestou concurso, né? Se tinha ali, na verdade, ao contrário. Se buscava uma desvalorização desse profissional para favorecer os cargos de confiança e para que esse profissional que veio do concurso público nem tenha a possibilidade de ascender aos cargos de confiança. E numa dessas situações, eu me envolvi com um conflito lá do gerente da onde eu trabalhava, e aí aquela situação... tem um ditado que fala: os incomodados que se retirem, né? E ali isso aí eu tenho levado para minha vida o tempo todo. O desconforto me inquieta. E nessa oportunidade eu fui chamado a atenção por causa de uma coisa que eu estava certo e eu não pude nem questionar. Foi uma maravilha. Eu tinha 2 anos exatos de guarda civil. Fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu me inquietei da primeira vez. Fui lá na banca de jornal, eu me recordo perfeitamente desse dia. Como é que eu cheguei até aqui? Foi assim. Então como é que eu vou sair daqui? Começo por aqui. Comprei aquela apostila de novo. E comecei de novo. Falei, não, agora vai ser Polícia Militar. Polícia Militar agora vai ser meu objetivo. Porque até então, a Polícia Civil estava uma coisa muito distante ainda. Poucos concursos, não se tinha notícia de quando ia ter concurso. Tinha acabado de ter um concurso público e eu não me senti apto a fazer esse concurso na época. Na verdade, eu caí num conto da sereia. E aqui já deixo a dica já. Se vai fazer, começa a fazer. Não fica esperando a melhor oportunidade, não, que a melhor oportunidade pode não acontecer. Você nunca vai ter a melhor oportunidade para nada. Sempre vai ter alguma coisa, algum empecilho para te impedir do seu resultado. Então começa para ontem, não fica esperando amanhã não, porque desculpa para não fazer a gente tem. Qualquer coisa é desculpa para não fazer. Tô cansado, tô com fome, acordei cedo, acordei tarde. Amanhã eu começo. Começa a fazer, começa hoje. Quer começar a treinar a corrida? Beleza. Qual tênis você tem em casa? Pega ele e corre. Ah, esse tênis machuca o pé. Como que você sabe? Corre com ele e vê se machuca. Machucou? Compra um outro amanhã. Mas começa a fazer. Não fica esperando a melhor oportunidade, que a melhor oportunidade não existe. E nessa situação, foi exatamente isso que eu fiz. Eu esperei a melhor oportunidade e ela não aconteceu. Eu estava no curso da Guarda Municipal, curso de formação, tinha um perito policial civil que dava aula pra gente. Ele falou da seguinte forma: vai sair 2 concursos da Polícia Civil, um pro interior, um pra capital. Saiu pro interior. Eu fico esperando da capital. Ah, eu não vou pro interior não, porque vai sair da capital. O que eles fizeram? Chamaram os do interior, depois aproveitaram o mesmo concurso para poder ocupar as vagas da capital. Já estava concurso feito, já estava feito, pessoal aprovado, nisso não saiu o concurso. Eu fiquei esperando a melhor oportunidade não aconteceu. Eu perdi a oportunidade que eu tinha. E aí, não fiz esse concurso da Polícia Civil, continuei na guarda, tive essa desilusão na guarda, comprei a apostila da PM e comecei a estudar para PM, na apostila.
muito fraca a apostila, porque é um estudo diferente, não é você decorar leis como era na Guarda Municipal. Tinha que aprender português muito melhor, muito mais, a tal da matemática, que era o calcanhar de Aquiles, essa daí caía. Só que aí a gente tem o que agora? Condição. Já se tinham passado 2 anos, eu já tinha pagado a parcela do tipo, peguei esse dinheiro, esse saldo, entrei nos cursinhos. Comecei a entrar em cursinho para aprender matemática. Eu me recordo que eu paguei um professor, aula particular de matemática, para ele poder me ensinar a bendita da matemática. E aí em 2010 teve concurso, fiz, não consegui muito bem. 2011 não teve concurso, aí continuei estudando porque... soldado normal. Era soldado. Mantive o estudo, veja só, um estudo de 2010, 2011, não teve concurso. 2012 ainda assim não teve concurso, continuei estudando. E aí 2013 começou a ter concurso. Final de 2012 para 2013 começou a ter concurso. Aí fiz a primeira prova. O concurso ele é muito interessante por causa disso. A partir do momento que você passa no primeiro, você descobre a sua capacidade. E aí eu passei nesse concurso da guarda, e aí eu descobri, poxa, eu sou capaz. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu só vou demorar mais tempo, talvez uma coisa que eu não saiba, mas eu posso ser o que eu quiser. Posso passar. E assim eu fui fazendo esse estudo, quando foi em 2010, quando foi em 2012, final de 2012, 2013, para 2013 eu fiz essa prova, acertei 34 questões, em 40. Fui muito bem. Porém, caiu a tal da redação. A redação da Polícia Militar de Minas Gerais na época era o seguinte: você tinha que fazer 60 pontos para poder passar. Em 100, 60. Eu fiz 53. E na época não tinha esse negócio de recurso na internet, pega lá e vê que você acertou, não. Você tinha que ir lá na empresa que fez a prova, pegar o seu recurso, impresso lá a cópia dele, pegar a sua prova, fazer o recurso em cima da sua prova que você fez e aí entregar. Cai na seguinte bobagem de falar assim: vou na minha professora para pedir ajuda para ela, professora de português do cursinho. De cara ela olhou assim e falou assim: olha, eu tiraria mais. Foi muito bom. Ele acabou comigo. Ela falou assim: olha, você tirou 34 pontos, por que você não faz prova para oficial? Vai sair concurso para oficial. Essa nota sua é boa, talvez você vai conseguir para oficial. Matricula na minha turma de redação, que é sucesso. Já vendeu aqui? Já vendeu, rapaz. E o desesperado, o problema, eu falo com meus alunos assim: gente, toma cuidado, porque o coach, ele trabalha com desespero. A ferramenta do coach é o desespero do aluno, é o desespero do treinando. Então tem que tomar cuidado. Tem muito profissional sério, mas tem muito picareta, que vende a ilusão, não vende o conteúdo. Então é muito fácil, quando alguém está desesperado, qualquer canto da sereia é útil. Então tem que tomar cuidado, tem que gostar do dinheiro. A gente tem que saber o suor que é ganhar um dinheiro e saber também onde é que a gente vai aplicar esse dinheiro suado. Nesse caso meu, eu caí no canto da sereia. Um amigo meu que tirou a mesma nota que eu virou sargento da PM nesse mesmo concurso, porque ele não escutou a professora e fez o recurso e entrou. Outro ponto, questão discursiva, meu amigo, recorra. Questão discursiva, recorra. Não importa se você acha que está certo ou acha que está errado. Recorra. O concurso público, na questão discursiva, a maioria dos editais tem uma métrica. A nota não piora. Isso aí é até questão legal. O ato administrativo, o recurso de ato administrativo, ele não pode resultar prejuízo à parte que recorreu. Então é dali para frente, é só para frente. É um ponto importante. Pois é, dali para frente é só para frente. Então recorra. Não perca, perde um dia, 2 dias de recurso, mas programe-se já. Vai sair o resultado dia tal, então eu já sei que dia tal é meu dia de recorrer. Já coloca na agenda do quem está fazendo concurso, já coloca na agenda. Vou recorrer dia tal da prova discursiva. Independente se eu chegar Independente se a minha nota. Você só não vai recorrer se você fechar. Você não vai fechar. Não seja arrogante. Você não vai fechar. O examinador, ele sabe ser mal, entendeu? E aí, nesse caso, eu não recorri, mas foi bom. Porque a bendita da redação também eu aprendi. Nisso eu tenho que tirar o chapéu para a professora, que ela falou que ia ensinar e ensinou. Me ensinou a tal da redação.
Em 2013, começou a sair os concursos da PM. Saiu um concurso maravilhoso da PM com muita vaga. Eu falei, esse é meu, esse eu vou levar. Dito e feito, tirei 34 pontos na objetiva, 92 pontos na discursiva. Tinha que tirar 60, já tinha tirado 92. Estava dentro, entre os 15 primeiros era a minha colocação. Só que Deus, às vezes, ele coloca umas peças na gente, né? Em 2013, eu indo para a faculdade, eu sofri um acidente de moto. E aí eu fraturei, tive uma fratura de punho distal, minha mão, que eu quase perdi a mão. Foi um acidente muito sério. E aí, esse acidente aí, ele criou um paradoxo na minha vida. E são vários paradoxos, né? Apesar de eu não ter conseguido a PM naquela vez, eu consegui aprender redação. Essa mesma redação fez eu ter incentivo de entrar na faculdade. Falava-se que a polícia militar ia cobrar a faculdade. Falava, a polícia militar vai cobrar ensino superior, vai cobrar ensino superior. Eu falei, poxa, e aí, o que eu faço? Vou ter que entrar no ensino superior, ganhando na guarda municipal um salário não tão alto assim. Vou entrar. Peguei uma faculdade mais ou menos, estava pagando só o diplominha ali. Aquela parcela, estava difícil. Aí eu fiz a prova do Enem através desses ensinamentos da redação. Sim. Tirei uma nota mais ou menos, consegui uma bolsa de 50%. Já melhorou. Aí falei, não, sou capaz, mais um pouco. Fiz prova do Enem de novo. Tirei nota melhor ainda. Aí eu consegui uma bolsa de 100%. E aí continuei minha faculdade em Direito, sem pagar, graças ao Enem. Legal. Por causa dessa questão aí da redação. Então, às vezes, há males que vêm para bem. Lá, se eu tivesse aprendido redação, se eu tivesse recorrido, eu não tinha aprendido redação, estava pagando faculdade, com certeza. Não tinha conseguido dinheiro para nem sei se eu ia fazer faculdade. E aí, eu indo para a faculdade, fazer uma disciplina lá, Direito Administrativo, professor extremamente, além de ser arrogante, era incompreensivo. Então, falando, não posso faltar na aula desse cara, ele vai dar ainda uma revisão para a prova. Saindo, resolvi mexer em alguma coisa no painel da moto, lá perdi o controle da moto, caí, sofri esse grave acidente, machuquei aqui o braço, machuquei o ombro, uma lesão de clavícula, e esse braço aqui, infelizmente, ficou meio sequelado. Eu internado, estava marcada a prova, teste de capacitação física do concurso de agente penitenciário, que eu tinha feito nesse período aí, 2012. Já tinha virado concurseiro? Já tinha virado, já estava fazendo. Esse aí era o segundo concurso de agente penitenciário que eu estava fazendo. O TAF estava marcado para 2 semanas depois. Eu me recordo. Eu ia te perguntar isso, por conta do acidente, né? Tem o TAF. Né? Pois é. Eu me recordo de eu falando pro médico assim, doutor, será que com esses parafusos que tá aqui no meu braço, se eu fizer uma barra, atrapalha muito? Aí ele falou assim, você vai correr o risco sua mão ficar lá. Porque a gente custou colocar ela de volta aí, porque ela estava pendurada. Você vai deixar sua mão lá, eu te aconselho não fazer. Eu acho melhor você não fazer. Eu aconselho, não faça. E assim, eu não percebia o que ele estava falando, porque eu estava cheio de antibiótico, cheio de analgésico. Não tinha entendido, eu não tinha entendido a minha condição ainda, né? Eu não tinha entendido essa nova condição minha ainda. E aí quando eu estava na guarda municipal, já prescreveu, então dá para falar. Eu fui para pesquisar o meu pai nos sistemas. Meu pai tinha abandonado eu mais meu irmão bem cedo. Joguei o nome dele nos sistemas, falei, não, vou achar esse cara que eu vou cobrar um vacilo dele. E aí eu achei o endereço, falei com meu irmão, cara, vamos lá. Tinha uma motinha velha, montei meu irmão na motinha, vamos lá. Bati na porta. Procurar o teu pai? Procurar meu pai. Na verdade, não bati na porta, não. Passei na rua, vi um cara barrigão, escorado. Olhei assim e falei assim, não pode ser outro. Lembrei assim daquela, não pode ser outro, é ele. Aí voltamos assim, paramos de novo assim perto dele, ele falou, é assalto, agora perdi. Ele já fez assim, aí descemos a moto, tirei o capacete, tudo bom? Seu Lúcio, né? Sou mesmo. O senhor sabe quem sou eu? Esse rapaz aqui? Ele olhou assim, não sei não. Somos seus filhos. Ele, pai, é mesmo?
Ele olhou assim, é mesmo? Ô, rapaz, vem me dar um abraço. Não, meu senhor, calma lá. Não vem me dar um abraço, não? O que aconteceu? Aí começou a contar histórias, conversas. Resumo da ópera, depois que ele viu que os filhos estavam criados, que ninguém ia prender ele por causa de pensão, ele tentou começar a forçar uma convivência. Enquanto eu estava internado no hospital, ele veio lá, a gente com aquela cabeça quente, eu já falei, cara, some daqui, você nem era para estar aqui, nunca precisei de você, não vai ser hoje que eu precisar. Não tem problema não. Mas o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Semana que vem eu tenho um teste físico para fazer no concurso de agente penitenciário, não vou poder fazer porque eu estou aqui, internado, com esse braço quebrado. Aí ele falou assim, mas não tem problema não, isso aí depois você faz. Eu falei, mas depois eu faço. Meu médico já falou que meu braço vai ficar com uma sequela. Aí ele falou assim, olha, eu conheço um cara da Polícia Civil que ele manca de uma perna. Ele tem problema numa perna. Mas o que isso tem a ver? Ele deve ter machucado na Polícia Civil. Não, eu conhecia ele antes. Ele entrou com esse problema na perna. Aí as informações, pra você ver, às vezes assim, uma pessoa que nunca te fez nada por você, às vezes te faz uma coisinha assim, que é uma coisa tão grande que você não percebe. Guardei essa informação. Dito e feito, não consegui fazer o TAF, fiz essa prova da PM com os 2 braços enfaixados, que eu quebrei os 2 braços, na verdade, né? Fiz essa prova da PM com os 2 braços enfaixados, passei nela, passei bem. Dia do exame de saúde, que é um teste, uma etapa antes do teste físico da PM, tem o exame de saúde, no agente penitenciário era o contrário. Aí fui reprovado no início, fui para a junta médica da PM. Chegou na junta médica, o médico pegou meus 2 braços, cara, e falou assim, olha o seu braço como é que é torto. Aí eu olhei assim, eu não posso te deixar ser policial. Eu não tô aqui para tirar o sonho de ninguém, mas eu não posso deixar você entrar na polícia com esse braço. Na hora que ele soltou meu braço assim, o tempo que o braço foi caindo, a lágrima foi caindo também. É aquele baque. E aí foi caindo na minha ficha, nunca mais, não vou conseguir ser policial. Aí tu lembrou de tudo, aí ele lembrou de tudo. Caí na ficha, vou ficar na guarda municipal o resto da minha vida. Porque pelo menos eu já tô aqui dentro, né? Pelo menos eu já tô aqui dentro. É uma atividade, que tem a semelhança, eu já tô aqui dentro. E aí foi cair na minha ficha que era isso. Tinha uma prova marcada para o Corpo de Bombeiros, fiz essa prova. Nessa prova caía Química, Física, Biologia. Eu já estava estudando essas benditas, já tinha estudado elas para o Enem. Fiquei em primeiro lugar no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 2013, soldado. Exame de saúde, mesma coisa. E o sonho de ser policial foi indo, foi esvaindo. Sai concurso da Polícia Civil em 2014. Pois é, eu falei, gente. Aí lembrei, meu pai buzinando na minha cabeça lá, falando, ó, cara que manca. Falei, vou fazer dessa forma mesmo, e vou fazer com esse braço mesmo, e que seja. Fiz, rapaz, e Deus honrou, passei no concurso, mesmo com esse problema no braço, passei lá na Polícia Civil. E nisso eu já tinha sido eliminado já até na Polícia Federal, por causa do braço, agente de 2013, agente de Polícia Federal de 2013. Na Polícia Civil eu entrei e aí me tornei investigador de polícia. Meu sonho estava realizado. Na minha camisa de formandos tem lá, Polícia Civil. E em 2014 eu consegui realizar esse sonho de ser policial civil. E o TAF? Tranquilo, eu não tenho problemas com o teste físico. O meu problema é o exame de saúde na Polícia Militar, porque consta isso aqui, eu tenho aqui uma limitação de extensão e pronação. Consta no edital que essa limitação é impeditiva. Na Polícia Civil de Minas Gerais não tem essa limitação específica. Então tem esse gap. É o edital. Saber ler o edital. Aí foi dessa forma que eu fiz. Eu li o edital e não achei essa condição incapacitante no edital. Logo, eles não poderiam me eliminar por essa condição incapacitante específica. E aí na Polícia Civil fui muito feliz. Mas acontece que a gente sempre fica inconformado. Tive o prazer de trabalhar com ótimas pessoas, mas sempre a gente percebe que eu faria diferente.
eu faria melhor. Se você faria melhor, prove. Como é que você prova se você não passa no concurso? Passa no concurso e prova, e mostra, não é? E aí eu iniciei a minha trajetória estudando para delegado de Polícia Federal. Aliás, para delegado de Polícia Civil. Nunca pensei em ser delegado de Polícia Federal, claro, nunca pensei. Comecei a estudar para delegado de Polícia Civil. E aí em 2015 eu já fiz uma prova já lá no Ceará. Aí eu passei na prova objetiva, prova discursiva, fui mal pra caramba. E aí já comecei a ter os dissabor da prova discursiva, já que a prova discursiva de concurso público para delegado é pesado. 2017, 2016 conheci minha esposa, e aí ela falou comigo que também fazia prova para concurso. Eu falei, gente, olha aí, ó, já tá dando no match aí, ó, já tá dando no match. Ponto comum já tá legal já. Pois é, em 2017 a gente foi lá pro Mato Grosso do Sul fazer uma prova. Meu nome não saiu nem em qualquer lista. Eu fui tão mal, nós dois, né? Fomos tão mal, mas tão mal, que deu vergonha de conferir depois se o nome tinha sido aprovado. Só de marcar o gabarito você já falava, meu Deus, a gente foi muito mal. E aí nisso eu dei um baque, eu falei, gente, eu tô estudando errado. Não dá para estudar desse jeito não, tô estudando errado. E aí que eu comecei a perceber que, na verdade, para delegado é uma intensidade muito maior de estudo. Você teve essa sacada também que é diferente. Pois é, porque assim, todo mundo quer ser delegado. Formou, assim, não todo mundo, mas assim, eu falo assim, é uma porta, das áreas de direito, é uma porta muito atrativa, sim, a carreira de delegado. Então o concurso é muito concorrido, as notas de corte ficam acima de 80%. E é nota de corte, não estou falando nota para entrar, para ser nomeado. É nota para você conseguir ir para a segunda etapa. Entendi. Mas aí eu comecei a intensificar os estudos, forçando mesmo a máquina mesmo. E aí eu me recordo que eu cheguei pro inspetor que trabalhava comigo, e aí as lições de vida que eu vou tirando, né? E falei, inspetor, eu estou precisando de estudar, trabalho de segunda a sexta, tá muito pesado, não tá dando o suficiente. Será que eu poderia começar a chegar aqui 9h30? E aí eu perdi o horário de almoço aqui trabalhando. Não tem jeito de fazer isso não. Por que, chefe? Qual o problema? Eu vou trabalhar... O investigador fica embaixo de inspetor, né? Porque na Polícia Civil de Minas Gerais, os cargos são todos investigadores. Inspetor é o chefe dos investigadores na delegacia. Entendi. Mas aqui no Rio aqui tem o inspetor e tem o investigador, né? Tem o comissário. É o comissário, é a função do comissário aqui no Rio, né? E aí ele falou, não tem jeito. Mas por quê? Eu fico lá... Olha, vamos fazer o seguinte. Você chega 9 horas e aí você perde, aí você faz só 1 hora de almoço, e aí fica outra hora de almoço lá na recepção fazendo boletim de ocorrência. E aí você sai 7. Mas não altera muito não, né? Eu pedi não, é o que pode fazer por você. É o máximo que a gente pode fazer. E aí eu falei, chefe, é o que só com o máximo, né? Não, é isso que eu posso fazer, né? E aí comecei a reprogramar minha rotina, passei a acordar 4h30, 5 horas da manhã, já começava a estudar ali, eu estudava 4, 5, 6, 7, 8h30, saía que nem um doido tomando café, tomando banho, para chegar lá 9 horas. E nisso eu chegava, ele já estava lá me esperando. Aí eu tentava passar por trás, aí ele olhava na janela, eu tentava passar pela frente, ele olhava na câmera. Aí eu comecei a ser cara de pau, chegava lá 9h05, bom dia, chefe. Eu cheguei aqui 5 minutos porque eu fui ali preparar um café pro senhor. Bom dia, chefe. Cheguei 5 minutos aqui porque eu tava ali fazendo um boletim de ocorrência. Eu comecei a ser na cara de pau também. E o que me inquietava não era isso, o que me inquietava é que meus amigos, e assim... São seus pares. Meus pares. Eles chegavam no mesmo horário que eu. Todavia, quando dava 6h30, eu escutava o barulho dos pés deles subindo a escada para ver se eu estava trabalhando. Eu sempre estava trabalhando. Isso aí nunca foi um problema. Combinado é cobrado. Só que esse horário não tinha ninguém na delegacia mais.
Isso é que me inquietava. E aí, comigo, como era para estudar, eu não podia ter a liberação, não. Agora, para qualquer outra coisa... Para qualquer outra coisa, libera. Então já fica essa dica também pro pessoal. Como eu falei, todo mundo quer te ver bem. Nem sempre é melhor do que eles. Para fazer coisa útil, você não vai ter apoio, não. Agora, para gandaia, para bebida, isso aí você tem apoio. Então, a gente tem que saber escolher até mesmo o que a gente vai falar para pedir uma concessão. Talvez se eu tivesse falado que eu estava querendo jogar bola mais tarde, talvez eu teria conseguido. Talvez se eu tivesse usado qualquer outra desculpa, talvez eu teria conseguido. Talvez se eu não tivesse usado desculpa nenhuma e tivesse feito na tora, tivesse feito no peito, teria conseguido. Mas é aquela questão, a gente tem que fazer. Muitas das vezes a gente não pode ficar vendendo o direito da gente para as outras pessoas. Então eu preferi pagar o meu preço de não vender meu direito para hoje eu chegar aqui e falar, ele não me ajudou. Eu não tive apoio nenhum dele e eu posso falar para qualquer pessoa hoje que ele foi uma das pessoas que não me apoiaram. E várias pessoas nessa vida não vão te apoiar também. A única coisa que você tem que fazer é agradecer e seguir em frente. Contornar o obstáculo. O obstáculo vai ter, como eu falei, se você for ficar esperando o momento ideal para começar a fazer as coisas, esse momento ideal nunca vai existir. Comecei a fazer essa rotina de estudo à noite, eu nunca rendi à noite, falei assim, à noite vai ser hora da academia. Saía do serviço, 7 horas, 7h30 ia para academia, 8h30 ia para casa, 9h30 mais ou menos começava a fazer questões até as 10h30, 11 horas, jantava ali mesmo, simulados, dormia no outro dia. Sábado, full, 6 a hora que o corpo cansasse. Que hora que era isso? 10 horas da noite, 11 horas da noite, 8 horas da noite. Ah, mentira, verdade. Eu não queria. Não é isso que eu quero. Você já tinha a noção de como que era para a guarda municipal? Não, exato. Mas você sabia da intensidade que aquele concurso pedia. Então, exato, é isso. Você tem que botar a cara, não adianta. Você tem que botar a cara e estudar. Ali não tem zona de conforto, ali não tem carinho. A sociedade está muito acostumada à necessidade de fazer carinho. O estudo para concurso, ele não tem carinho, ele não tem amor. O estudo para concurso é isso. O estudo para concurso é ranger de dentes. É bundas na cadeira, hora. Quanto mais tempo você fica, mais chance você tem de passar. E se você ficar o tempo todo, não quer dizer que você vai passar. Quer dizer que você está mais próximo de passar do que quem não está estudando nada ou está estudando menos ainda. Então é essa que é a receita do bolo do estudo para concurso. Prosseguimento, prosseguir naquilo que você quer fazer e continuar, perseverança, permanência. Sábados então eram dessa forma, domingos eram idênticos. Sábados e domingo full. Ah, tem churrasco hoje. Maravilha, eu ia com o livro. E dane-se. Tava lá o pessoal com churrasco, beleza, eu comia a carne e voltava pro livro. Porque a mulher não é obrigada a ficar a mulher não é obrigada a pagar meu preço, não. O preço é meu. Eu não vou fazer ela ficar em casa, não. Ela não quer ir sozinha, se eu não for, não vai. Então eu vou, mas vou estudando. Já tá ciente, não tá? Tá. Hoje eu tô aqui, ó, com a minha... Cadê ela? Tô aqui, ó, minha balança. Eu tô fazendo dieta. Eu vou pro restaurante, eu levo balança. Ela não é obrigada a ficar sem ir pro restaurante, não. É eu que tenho que me adaptar a isso. A rotina dela não vai mudar. Balança de bolso? Balança de bolso. A rotina dela não vai mudar por causa de mim. E é aí que entra o segredo mais um do estudante. O estudante, ele quer que a família se adapte a ele. Coloca a plaquinha no quarto, não perturbe. Isso aí é uma pessoa específica que eu conheço. Aí vai. Eu vou marcar essa pessoa. Meu amigo, o mundo não vai parar porque você está estudando, não. O fardo é seu. Ninguém tem que pagar esse fardo por você. Ninguém é gestor de sua felicidade, não. Você que é o gestor de sua felicidade, você que é o gestor dos seus objetivos. Você quer pagar o preço? Você quer o benefício? Faça o sacrifício. Não é o contrário. E ninguém tem que ficar pagando fardo para você. O fardo é seu. Então você quer estudar? Beleza, o estudo é solitário. O estudo não é mãozinha dada, não. Não é Matrix que você absorve o conhecimento. Não, você tem que sentar lá, estudar
E seu pai, sua mãe vai ficar batendo na porta, sua esposa, seu filho vai te chamar o tempo todo, e é o fardo seu. Você que tem que se virar para contornar esse fardo. Seu filho acorda que horas? 6 horas? Beleza, você vai ter que passar a estudar 3 da manhã. Seu marido começa a te encher o saco que horas? 8 horas da manhã? Beleza, você vai ter que passar a acordar 4. Final de semana, você só consegue estudar com silêncio, vai ter que arrumar alguma atividade para eles. Ou vai ter que pagar alguém para ficar, ou você vai ter que pagar alguém para ficar e sair. Mas você tem que dar seu jeito, porque ninguém vai ficar com dó de você não. Como eu estava falando, o mundo está muito acostumado a pessoas que façam carinho, a pessoas, aquele acolhimento, a necessidade de acolhimento. Isso aí vale em casa, namorado, amiguinha. Na concorrência, no mundo lá fora, não tem disso não. Ninguém quer saber do carinho, né? Então eu fiquei nessa rotina aí, pagando esse preço, ia para churrasco, ia com livro. Foi fevereiro de 2017 mais ou menos, até final de 2018, né? 2 anos intensos assim, estudando dessa forma. Todo final de semana desse jeito, todo final de semana nessa rotina. Vai clube. Maravilha. Livro. Meu livrinho. Vamos embora. Questão, celular. Tô lá tranquilo, questões no celular. Computador. Aí já levar o notebook. Já veio a era. O digital já tava. Mas quando eu era guarda municipal, para estudar para PM, sabe o que eu fazia? Gravava as aulas de Telecurso 2000. Telecurso 2000. E levava um DVD, aparelhozinho de DVD. Tinha uma televisãozinha velha lá, eu conectava na televisãozinha velha, horário de almoço eu estava lá estudando Telecurso 2000. Livros da escola, aqueles livros grossão de biologia, química, física, levava. Eu tinha um baúzinho na moto, meu baúzinho quebrava toda vez. Muito peso de livro. E aí depois eu estava estudando para delegado, foi a mesma coisa, o baúzinho quebrava toda vez, muito peso de livro. Mas fazer o quê? Eu consegui estudar mais por livro do que assistindo videoaula, é o preço que se paga. Eu fiquei nessa rotina, comecei a bater nas traves. Maranhão, passei na objetiva, quase passei na objetiva. Tirei uma nota até boa nas outras disciplinas, mas processo civil era para ter tirado no mínimo 3, eu tirei 2. Era para ter acertado 3 questões, acertei 2. O triste disso é voltar, tá lá no aeroporto, chegando em casa e sair o resultado. Antes de você entrar em casa, você já sabe que você foi reprovado. Eu me recordo que nesse dia eu sentei assim no sofá e falei pra minha esposa assim, eu não vou fazer isso mais não. Aí comecei a chorar de novo. Aí, poxa, gente, aí chorei. Tanto tempo que você ficou estudando. Pois né? Eu chorei, olhei assim, falei, não vou fazer isso mais não. Eu falei, cara, que retardado? Não vou fazer sim, velho. Vou fazer de novo. Dá licença, deixa eu estudar. E aí fui lá. Aí eu lembro que saiu o Piauí. Pô, longe, né, Piauí? Saiu o edital, já comprei a passagem, R$700. Vambora. Estudei. Quando eu comprei a passagem do Piauí, saiu o edital do Rio Grande do Sul. Falei, nossa, já gastei lá no Piauí, Rio Grande do Sul é melhor. Vou comprar também. Comprei cartão, empréstimo, na verdade um empréstimo consignado eu não fiz mais não, só na guarda. Lá eu baixei minha cota, depois disso aprendi. Não faço mais. Mas aí CDC, comprei, foi em cartão, estourava o cartão e comprando as passagens. Aí comprei Piauí, Rio Grande do Sul. Fiz a prova do Piauí, 81 em 100. Poxa. A nota de corte foi 76. 78. Beleza. Fui para a segunda etapa no Piauí. Rio Grande do Sul, 86 em 100. Nota de corte 84. Fui para a segunda fase também. Maravilha. Lá no Piauí, segunda fase. Passei na segunda fase. Meu Deus, que bom. Rio Grande do Sul. Aí que vem a realidade. Eu me recordo, eu estava no centro de Belo Horizonte quando saiu o resultado. Eu olhando ali o celular. Aí fui olhando nas notas. Direito constitucional, 8,20 em 10. Nossa, notão. Passei. Direito administrativo, 7,75, alguma coisa assim, parecido. 7 alguma coisa em 10. Nossa, que maravilha, tô dentro. Direito processual penal, eram 4. Direito processual penal,
7 alguma coisa também, passei, direito penal, 3,73. O mínimo para passar, 4. Era 60% ou 4. Aí fiquei atualizando, não é possível, direito penal, a matéria que eu mais gosto, não é possível. Fiquei atualizando. E é o que mais aplica, né? Pois é, um dos que mais, é o que mais aplica, mas é aquele negócio, eu estava muito acostumado, aprendi a fazer o quê? Prova objetiva. Eu não treinei para discursiva. O Piauí, a cobrança não foi tão grande assim. E aí eu me senti na zona de conforto, porque eu passei no Piauí. Falei, não tem que estudar, passei. Não tem que estudar tanto. É isso mesmo, essa é a receitinha de bolo. Só que aí tem que saber a cobrança da banca. Quando eu vi lá essa questão, essa 3,73 alguma coisa, já comecei a recorrer. Já tinha aprendido, recorri. Nota, foi nota após o recurso, 3,87. Eu não passei por literalmente 0,1. Assim, 0,1. A história, não eu já não passei por 0,1. Hoje em dia aluno reclama porque não tirou 10. Aluno reclama da faculdade que eu leciono porque não tirou 10. Eu já fiquei em prova por 0,13. 0,01. Poxa, muito pouco. Examinador não tem dó não, meu amigo. É VAP e... Escreveu uma letra errada ali. Não tem como. Saiu o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado. Falei, agora é minha hora de brilhar. Eram 70 questões objetivas. Acertei 60. Falei, poxa, 60. Tô dentro. Não, tava dentro. Tava entre os... A minha nota foi a 5ª maior nota do concurso. A minha nota, 60 pontos. 5ª maior nota do concurso. Maravilha. Até tem um amigo meu, Gabriel, ele fez um post de uma vez. A vida não é assim não, meus amigos. Eu conheço uma pessoa, eu conheço um amigo, hoje ele é delegado federal. Só que ele tirou a 5ª maior nota do concurso da Polícia Civil, o concurso que eu entrei, só que ele foi eliminado na discursiva. Então não adianta você ficar estudando para objetivo e ficar negligenciando as outras fases. É a interpretação que vai A discursiva, na verdade, hoje em dia, para os concursos de delegado, a prova discursiva é a prova mais difícil que tem. Porque ali você faz a primeira seleção dos aptos, dos concorrentes. Porque tem o Zé que se inscreve. Prova para delegado, acabei de formar na faculdade, vou me inscrever. Aquilo ali não é concorrente não, meu amigo. Concorrente é quem vai para a segunda fase. E ali na segunda fase é uma rede de pesca. Quanto maior a sua rede, mais chance você tem de abranger conteúdo cobrado no espelho. Então, se você ficar ali numa visão limitada do seu conteúdo, você não vai conseguir expandir. Então você tem que ter uma leitura muito boa da prova, você tem que ter uma gama de conhecimento muito grande. Isso que você vai adotar para responder aquilo ali é totalmente Pois é, você só consegue aumentar isso daí com nível de estudo, aumentando seu nível de estudo. E aí nessa prova, na discursiva, eu não consegui atingir os 60%, mais uma vez no direito penal. Veja bem, no direito penal não consegui atingir os 60%, fui eliminado na segunda fase, mais uma segunda fase eliminado. Aí é papo de música, né? Nesse período aí eu já comecei a me questionar meus métodos de estudo, e aí você tem que aprender a ter autocrítica. Se eu perdi 2 já, eu tenho que rever meu método. Alguma coisa está errada. O que te motivou nessa parte, nessa hora? Foi eu mesmo ver que eu estava ruim. É aquele negócio, eu tô reclamando do meu corpo. Qual que é o principal motivador? O espelho. Eu estou reclamando do meu salário. Qual que é o principal motivador? SPC Serasa, conta bancária. Não adianta o coach vir falar o que você já sabe o que tem que fazer. O psicólogo na terapia vir falar o que você tem que fazer. Já está na cara. Então o seu motivador tem que ser isso. Como que você vai atingir esse objetivo? Como que você vai mudar? Começa vendo seus erros. Onde eu estou errando? Aí foi hora de fazer autorreflexão. Eu descobri que eu era muito objetivo nas minhas respostas. E aí eu descobri que eu precisava de abranger mais coisas, porque eu respondia certo. Porém, o meu certo não era suficiente para pontuar a totalidade. Era, por exemplo, assim, fale sobre... Vou colocar aqui um exemplo, a teoria do crime. A teoria do crime é um desenvolvimento que é uma teoria que busca desenvolver o crime nos seus aspectos típico, ilícito e culpável. Isso é coisa do direito.
Isso daí, para mim, estava respondido. Mas não. Para a banca não. É um fato típico, mas explica o que é típico. Perfeito, e aí vai explicando as etapas por etapas do típico. Além é ilícito, de demonstrar que você mas sabe, explica. Isso aí, você tem que fazer, você tem que abrir e ir abrindo. Por isso que existe uma técnica chamada brainstorm, que é você pegar as ideias e ir jogando todas elas e tentar aproveitar todas essas ideias que você jogou. Como eu falei, a prova discursiva é uma rede de pesca. Quanto menor a sua rede, menos peixes você pega. Menos peixes você pega, menos conteúdo você abrange também. Só... Tô voltando desse ar-condicionado aí que me... Não esse aqui tá bom. Então, quando você está estudando para uma prova discursiva, você tem que aprender essa malícia de aprender a abranger muito mais conteúdos e ampliando os níveis de conteúdo, ampliando as questões que você vai abordar, pegar um tema e saber dissertar sobre cada peculiaridade desse tema. Aí sim você consegue uma nota discursiva boa. Nossa, empolguei. E aí eu comecei a ter um desenvolvimento muito bom através da leitura de doutrinas. Comprei 4 livros de direito penal, constitucional, administrativo e processo penal. E aí comecei a ler muita doutrina para aprender teses de argumento. Como que o autor desenvolve isso? E aí eu percebia que realmente o autor ele não atingia um ponto. Ele pegava aquele ponto e abria uma árvore sobre aquele conhecimento. Conectando vários... E é isso daí que é o tal do brainstorm. Você vai abrir ali, pega um galho e nesse galho você alastra os ramos. E assim você responde uma prova discursiva. E assim, na hora que o examinador está lá examinando sua prova, ele vai ticando. Falou isso, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. E você consegue, então, uma nota maior. Essa é a dica de ouro. Quanto mais... Depois aí vai deixar no bom repetir. Quanto mais você escreve, mais chance você tem de pontuar. E não é o tal do encher linguiça. É você o quê? Desenvolver o tema. Então você tem que saber o quê? Síntese de ideias, saber escrever de forma sintética, mais ampla. Vê que paradoxo, né? Você tem que ser sintético e amplo. Você tem que aprender, por exemplo, a reduzir o tamanho das palavras. E não é sem abreviar. Mas às vezes eu falar, por exemplo, completamente, eu vou usar um completo. Um restrito, um reduzido. Eu vou falar vou usar uma locução adverbial. Não, eu uso um verbo que numa forma reduzida dele, que eu reduzo aquela locução. Aí eu ganho linhas, ganho espaço e eu consigo escrever muito mais. E aí eu descobri que desenvolvendo essa técnica eu consigo escrever mais em maior tempo, em menos tempo e abrangendo muito mais conteúdos. Aí sim saiu o concurso da Polícia Federal em 2018. E eu já estava com essas porradas, né, que a vida já estava maceteado. Saiu o concurso também da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu também nessa situação aí de já ter vindo de 2 reprovações. E aí eu fui exercitar essa técnica. Os 2 concursos que minhas notas foram excelentes nas discursivas. O de São Paulo, acho que minha nota foi, não vou lembrar. Rapaz, eu não vou lembrar minha nota de São Paulo, mas foi acho que uns 4 pontos acima da nota de corte. Da nota de corte. Foi para discursiva. Na discursiva eu lembro que muita gente foi eliminada na discursiva. E aí eu tirei, acho que eu tirei 65, e 65 era um notão. O universo que a maior nota era 70, 68. Essas eram as notas auge, na discursiva. Na Polícia Federal, eu lembro que a minha prova de administrativa eu praticamente fechei na discursiva.
a peça, eu consegui pegar todos os pontos ali que estavam sendo cobrados na peça. Só com essa questão de abranger o conhecimento, fazer esse brainstorm, jogar esse leque. Só que é aquela questão, né? Chega um tempo que você descobre que passar na prova intelectual é só uma etapa do concurso, né? Sem a prática. Você ainda tem várias etapas pela frente. Ainda mais você pega um concurso da Polícia Federal, por exemplo. Tem um curso de formação muito exigente. O Leonardo assistiu o podcast aqui, ele contando as angústias dele, né? Durante o curso de formação dele. E de fato é um curso de formação muito pesado da Polícia Federal. E aí a gente tem na Polícia Federal um exame de saúde que é extremamente rigoroso. E adivinha o que constava nesse edital da Polícia Federal, um exame tão rigoroso? A minha limitação de punho. Exato. E aí eu fui lá fazer o exame de saúde na Polícia Federal. Não é que eu fui eliminado na Polícia Federal por causa do meu braço. Depois de já ter aprendido tudo. Pois é. E aí eu fui eliminado. Eu não posso falar que foi decepção porque eu já sabia. Mas aquela situação, o que eu faço agora? Estou aprovado em São Paulo. Na época eu tinha sido reprovado no Piauí. Na última fase do concurso do Piauí eu fui reprovado lá. Não foi na discursiva não. Pra você ter uma ideia. Que eu também vou deixar uma dica aqui importante, valiosa. A prova do Piauí foi uma semana depois da prova oral da Polícia Federal. Eu estava fazendo o quê? Estudando para a prova oral. Eu não ia ficar estudando para exame psicológico se eu já tinha passado em 4, 5 exames psicológicos, né? Acontece que logo quando eu cheguei do aeroporto, após fazer a prova oral da Polícia Federal, dá aquela descarga de dever cumprido, eu fui cair na bobagem de pegar o grupinho dos estudantes, né, do concurso do Piauí e dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Grupo muito movimentado, grupinho de WhatsApp. Nisso eu vi que o pessoal estava desesperado com o tal do psicológico. Que vai cair isso, vai cair aquilo, não sei o quê. E aí aquilo começou a me desesperar também. Logo eu, experiente, eu falei, não, para esse pessoal estar preocupado, deve ter alguma coisa. E aí eu fui dar uma olhada o que era. E aí eles estavam inquietos, estudando um manual aí. Até não vou falar o nome do manual, mas é um manual de um concurseiro. Aí quem conhece aí vai saber o que eu estou falando. E lá ele ensina que um determinado teste, IFP, ele tem que ter uma média, ele fala assim, olha, a agressividade tem que ser uma agressividade mediana. Então tem que marcar 3 nos questionários sobre agressividade. Ocorre que isso aí é uma métrica. Não é que você marca 3, em 5 você vai atingir o médio. Não. Na verdade, a marcação é 1, 2, a maioria 1, um ou outro 2. E aí dá uma médiazinha lá, bem abaixo, que isso aí sai a média. Se você marca 3, você passa muito. Eu naquele desespero, acabei lendo esse bendito manual lá falando isso. Cai exatamente o teste que ele fala essa métrica errado. Eu me recordo, isso aqui é 3, isso aqui é 3. Já ficou na cabeça dele. Pois é, sai o resultado, agressividade elevada, reprovado. O duro não é isso, não. O duro é escutar a esposa. Mas de vez em quando você é agressivo, sim. Como assim? Como assim, gente? Não. Quem é meu aluno aí sabe as coisas que eu passo e fico ali na serenidade. Não tem jeito de ser agressivo e continuar sem bronca, né? Respeita as minhas broncas, né? Não tem jeito. Eu não tenho perfil de agressividade mesmo, eu não sou. Mas é que você foi Só que eu fui sair fora dessa métrica. E aí acabei sendo eliminado nesse concurso. Então eu só estava naquele momento com a Polícia Federal e São Paulo. Na Polícia Federal fui eliminado. Aí pensei falei, quer saber? Justiça. Não, eu sou capaz. Olha o tanto de concurso que eu passei. Eu exerço investigador já tem 5 anos. Eu sou investigador. Nesse inteirinho ainda estava
atividade normal, né? Trabalhando. Normal. Chegando lá 9h05, saindo 7 horas. Com o inspetor depois das 6h30. O que mais me inquietava era que assim, ele tinha que ir embora às 6. E você ficava lá ainda. Assim, hoje em dia eu penso, gente, ele ficava lá era pra me vigiar mesmo. Hoje em dia eu caio na real que era isso. Ele ficava lá pra me vigiar mesmo. Pra saber se eu tava cumprindo o combinado. E aí, gente, olha, se o que você vai fazer para prejudicar outra pessoa tá te dando prejuízo, reveja seus conceitos. O valor que ele tem realmente assim, eu não quero vê-lo crescer. Pois reveja seus conceitos. Se aquilo que você tá fazendo para prejudicar um próximo já começa a te causar um prejuízo, isso aí tem que ser revisto, com certeza. Isso aí não tá certo. Você não pode causar um mal para outrem se causando mal também. Na verdade, você não pode causar mal para ninguém. Piora ainda a sua perversidade se você, além disso, ainda se causa um mal, não é? No mínimo estranho. No mínimo estranho. Mas assim, que passe, né? Que passe. Eu posso falar assim, ressentimento nenhum. Gosto muito da pessoa, inclusive, muito mesmo. Todavia, tinha uma oportunidade de mostrar que tem uma empatia. E aí perdeu essa oportunidade. Por outro lado, me ensinou a ter o dobro da empatia que ele não teve com aqueles que hoje em dia são subordinados a mim. Me ensinou a ter o dobro dessa empatia. Mas aí enfrentei esse processo judicial na Polícia Federal no peito e na raça. Falei, não, vou judicializar. Não vou perder essa não. Não vou perder. Judicializei, consegui eliminar, terminei o curso, terminei o concurso, fui para o curso de formação. Um dos pontos mais visados, né? Quando você vai para o curso de formação, o nomezinho já está quase chancelado. Você está ali já, você tem seu nome na Polícia Federal, vai estar seu nome na placa da Academia Nacional de Polícia. Exato. Você terminou o curso de formação. Curso de formação extremamente técnico, de uma qualidade ímpar. Eu já fiz 2 academias anteriores. Posso falar que é um curso de extrema qualidade, e ainda que eu não tivesse conseguido o objetivo de virar delegado de Polícia Federal, para o meu trabalho como investigador, aquilo ali ia ser uma coisa assim, sem precedentes. Me recordo que na formatura, até então eu ia fazer o quê? Ia formar, ia voltar para casa, feliz da vida, esperar São Paulo, acabarem as fases de São Paulo e continuar como investigador. Rapaz, na hora que eu comecei a ver meus amigos, aí saiu a escolha de vagas. Para onde é que você vai? Para onde é que você vai? A escolha de vagas se dá pela ordem de classificação. Minha classificação foi muito boa no curso. Eu estudei bem no curso, eu me dediquei bem às atividades físicas, atividades de tiro. Então eu estava conseguindo ficar no Sudeste. A gente está falando num universo de Pacaraima, de Oiapoque, lá das cidades do Acre, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia. Consegui ficar no Sudeste. Não só no Sudeste. Eu ia trabalhar onde as pessoas vão para passar férias. Angra dos Reis. Comecei a fazer essa reflexão. Falei, gente, não é possível. Cara do meu lado feliz porque estava indo lá para Oiapoque. Existe a felicidade. Pois é, beleza, tá feliz, tá passou e tal, mas olha, gente, eu tenho Angra dos Reis e eu não vou levar. Ganhei, mas não levei. E conversei com a minha esposa, falei assim, quer saber? Vamos entrar com liminar para poder pedir a nomeação também. Porque na verdade é o seguinte, se eu cheguei até aqui, não vai ser essa falta de oportunidade que vai fazer eu não chegar de novo. Se eu cheguei até aqui, eu chego de novo em outro momento, eu consigo fazer outro concurso, se cair essa liminar. Eu vou pedir exoneração do cargo de investigador de polícia e vou tomar posse como delegado de Polícia Federal. Se cair me eliminar, paciência. Volto a estudar e a gente volta de novo do zero. E assim foi feito. Pedi a liminar, o juiz deu a liminar, nomeando, fui nomeado, demorei ainda um pouco a ser nomeado. A minha nomeação caiu no dia 20 de novembro, Consciência Negra, é feriado no Rio de Janeiro, não é lá em Minas Gerais, por isso que o juiz estava trabalhando. Mas enfim, eu lembro que eu estava vindo para cá, liguei, o vigilante
da superintendência atendeu e falou assim, não tem ninguém aqui não, é feriado. Eu falei, voltei com a mala pra casa, meu Deus. Mas tá bom, tomei posse. E aí comecei a trabalhar como delegado de Polícia Federal em Angra dos Reis. Felicidade imensa de conseguir trabalhar na delegacia, que é uma delegacia excelente, profissionais extremamente atenciosos com o serviço. E nesse período que eu estava trabalhando na delegacia eu cheguei a perder o meu processo na primeira instância. O juiz lá, tem uma situação assim que chama auto-incorreição. O juiz, quando ele demora a dar uma sentença, muitas das vezes outro juiz pega esse processo para poder sentenciar. Dá revisada? E ela tem que dar. Infelizmente, a juíza que pegou meu processo, ela não leu o processo direito, não viu as últimas petições que a gente tinha ingressado, as últimas provas que a gente tinha juntado, então julgou o processo com base na petição inicial, naquele lá do início, que de fato era o começo do processo, não tinha a instrução toda que a gente teve, né? Na verdade, a própria banca, ela admitiu o erro dela na segunda fase, numa outra fase, né, fase subsequente. Ela mesma falou, não, esse problema aqui, embora conste esse problema não afeta o exercício das funções. Então isso daí que foi o ponto-chave para eu juntar ainda para o juiz me dar a nomeação da posse. A própria banca está falando que esse problema não é uma situação que repercute. Mas aí a juíza, infelizmente, ela não leu o processo direito, aí não cabe a mim tecer comentário sobre o Poder Judiciário, né? Não, mas aí eu recorri no TRF1, no Tribunal de Segunda Instância, né? TRF deu mérito para mim e hoje em dia eu tenho a segurança de estar numa situação tranquila, uma situação assim que eu posso ter uma, vamos dizer assim, que eu posso comprar fazer uma dívida, né? Fazer uma dívida sem problema. Enquanto eu estava num momento de só preciso, tem que juntar dinheiro, agora não, agora eu estou numa situação mais tranquila, minha situação está mais normalizada e a gente consegue até ter a cabeça para poder dedicar aos hobbies, por exemplo, né? Agora eu voltei a me dedicar aos treinos, voltei... Isso daí que eu vi lá no resumo histórico da ficha, eu achei muito legal, porque você começa não é ter tempo, mas portanto você ser disciplinado, né, ao longo da sua vida, agora quero me dedicar a algo que eu gosto. Sempre quis, sempre me vi fazendo isso, mas eu quero me aperfeiçoar, acho que é melhor ainda, né? Isso aí. Aperfeiçoar. E aí você começou a enveredar por esse caminho. É aquele negócio, primeiro dever, depois lazer, né? Não adiantaria nada eu fazer o curso que eu sempre quis fazer, por exemplo, que é educação física, na verdade, e não conseguir ter um retorno financeiro disso. O direito é um curso que a gente tem uma perspectiva para a área policial, que é a área que eu gosto, a área que eu queria ter. Então, hoje, eu estou na instituição, que é uma instituição que é considerada a melhor instituição policial do Brasil, ocupo o cargo dentro dessa instituição, que é o cargo de topo da instituição. Então, eu cheguei num patamar, professor, quer ser juiz, quer ser não sei o quê? Não, o juiz não é policial. Promotor não é policial. O meu foco sempre foi que eu vi aquilo ali. Pois eu sou policial, eu estou onde eu quero, estou onde eu quero. Eu gosto de ser policial, então meu foco é ser policial. E eu estou na melhor instituição policial que tem no Brasil, ocupando o cargo de relevo dentro da instituição, que é o cargo de delegado. Vou fazer o quê? Papai do céu, se quiser levar amanhã, eu cumpri minha meta profissional. Está cumprida. Agora é a hora de eu ver meu lazer. E aí meu lazer acabou enveredando para os lados da educação física. E aí comecei a me dedicar mais aos treinos, com mais tempo. Um colega ou outro começou a falar, por que você não compete? Eu falei, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim não. Aí enveredei para esse lado agora eu estou puxando aí um pouco o lado pro fisiculturismo. Já está indo já pro lado de competição já. Já estou indo pro lado de competição. Vou fazer vou estrear agora, esse março agora eu estreio. Então já vai ser um pontinho pra gente jogar aqui. Já.